Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 29 de setembro de 2019, a gente vem gravar aqui o pré-jogo, conforme a gente faz habitualmente em dias de jogos do Vasco da Gama. O Vasco hoje tem um compromisso importantíssimo frente ao Corinthians lá em Itaquera, no estado de São Paulo. Jogo referente à terceira rodada do retorno, o qual acontecerá às 11 horas da manhã. Daqui a pouco. O Corinthians está na sexta colocação neste campeonato brasileiro. O Corinthians tem 35 pontos, 9 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. O Vasco da Gama está na 13ª colocação com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. A equipe corintiana vem de um jogo muito polêmico frente ao Bahia, onde foi beneficiado, o qual ganhou jogando lá em São Paulo por 2-1, e o Vasco vem de um empate frente ao Atlético Paranaense, jogo também muito polêmico, o qual o Vasco foi muito prejudicado. Até aqui, Vasco e Corinthians se enfrentaram 120 vezes ao longo da história. São 50 derrotas para o Vasco, 35 vitórias e 35 empates. A primeira partida entre essas duas equipes ocorreu no dia 14 de março de 1926. O Vasco jogou lá no campo do Paysandu, aqui no Rio de Janeiro. Foi 2-1 para o Vasco da Gama. A última partida entre as duas equipes ocorreu lá na Arena Manaus, este ano, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e foi 1-1. A título de curiosidade, o Vasco está a 14 jogos sem vencer o Corinthians. A última vitória do Vasco frente ao Corinthians ocorreu em 2010. Jogando lá em São Paulo, o Vasco não vence desde 2007. Aquele gol do Allan Kardec que mandou o Corinthians para a segunda divisão. A título de curiosidade, o maior tabu entre as duas equipes há um empate. O Corinthians ficou sem vencer o Vasco de 1978 a 1990. E o Vasco da Gama está com jejum aí de 2010 a 2019. Isto a título de curiosidade. A gente trazendo aqui para a nossa realidade de hoje, o Vasco passou a semana inteira treinando pela parte da manhã, no horário do jogo, lá no CT do Almirante. A gente tomou um susto no decorrer da semana. O Thales Magno ele foi poupado do treinamento em 2 ocasiões. Ele fez um exame de imagem, nada foi constatado e ele vai normalmente para esta partida. O técnico Vanderlei Luxemburgo hoje não vai poder contar com o Richard, que é jogador do Corinthians, assim como não vai poder contar com o zagueiro Henriques, que está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. O Felipe Bastos, embora seja reserva, também não joga
Pro lugar do Henriques, o técnico Vanderlei Luxemburgo optou pelo Wesley. E pro lugar do Richard, o técnico Vanderlei Luxemburgo resolveu dar uma oportunidade para o jovem talento da base do time sub-20, o Bruno Gomes. O Vasco tomou outro susto antes da viagem para o estado de São Paulo, visto que o Marrone ficou com uma indisposição no abdômen, mas viajou normal para esta partida frente ao Corinthians. O Corinthians ele vem bastante debilitado. O técnico Carille ele está ameaçado. O Corinthians foi eliminado no meio de semana ao jogar com o Independente Del Valle lá em Quito. A partida foi 2-2 pela Copa Sul-Americana. O técnico Carille, ao longo da semana, fez um trabalho em 2 toques, com campo reduzido, apenas fez regenerativos, uma vez que a equipe do Corinthians está bastante debilitada no que tangencia a parte física. Viajou para Quito, enfrentou uma altitude aí de 2.850 de altura, aí, uma altitude muito grande. A equipe do Corinthians não vai poder contar com o atacante Wagner Love. Para o lugar do Wagner Love, que está suspenso, vai jogar o argentino Bocelli. O Ralf, por estar muito desgastado fisicamente, vai dar lugar ao Gabriel. E o técnico Carille, ele tem uma dúvida aí com relação ou o Júnior Urso ou o Ramiro. A tendência é que o Ramiro começa jogando devido à má fase do Júnior Urso. Meus amigos, o que me preocupa para essa partida é a arbitragem. O árbitro dessa partida vai ser o Ricardo Marques Ribeiro, lá do estado de Minas Gerais. É um árbitro que é paspalho, é enrolado demais e ano após ano prejudica o Vasco da Gama. O Vasco que tem sido circunstancialmente garfado em jogos contra o Corinthians, sobretudo quando joga lá na Arena Corinthians ou no Pacaembu. Sempre o Vasco é prejudicado. Parte deste jejum também que o Vasco está sem ganhar o Corinthians é por conta disso, de roubalheira de arbitragem. Ano após ano é assim. E há um agravante nessa história toda. Por quê? O árbitro de vídeo será o mesmo árbitro de vídeo o qual prejudicou o Vasco na partida contra o Atlético Paranaense. Então a gente tem que dar ênfase a isto, até porque ele anulou um gol do Vasco, legítimo ao meu ver, onde o Vasco poderia ter saído com a vitória frente à equipe do Atlético Paranaense, o qual prejudicou grandemente o Vasco da Gama. Então, todo cuidado é pouco com relação à arbitragem, porque eles vão querer compensar essa eliminação do Corinthians da Copa Sul-Americana. O Vasco, até pelo momento que o Corinthians vem jogando, tem totais condições de no mínimo vir com empate para o Rio de Janeiro, o que seria importantíssimo para as pretensões do Vasco. A gente tem a prioridade de fazer pelo menos 45 pontos para se ver livre aí dessa zona de rebaixamento, para fazer um campeonato brasileiro sem sustos. A gente vai poder contar com os 2 reforços aí que foram contratados
nesta semana e a tendência é que o técnico Vanderlei Luxemburgo desenvolva um bom time aí, como já está fazendo, para a sequência do campeonato brasileiro. Então, acho eu que o Vasco tem totais condições, repito aqui, se não for prejudicado, de trazer pelo menos um ponto para o Rio de Janeiro. A gente já está na zona de classificação da Copa Sul-Americana, o que é importantíssimo. O Vasco e o Corinthians não jogaram a segunda rodada, vai fazer o jogo no meio de semana do Campeonato Brasileiro e vamos aguardar aí. O Corinthians vai jogar com a Chape, o Vasco vai jogar com o Atlético Mineiro, melhor dizendo, no meio de semana. Estamos com um jogo a menos e numa posição de certa forma até confortável. Pontos hoje serão muito bem-vindos. Então, meus amigos, este foi o pré-jogo. Agradeço a todos aí por ter me assistido. Assim que o jogo acabar, a gente vai tomar aquela aguinha. Depois de meia hora, a gente faz o pós-jogo para poder contar tudo o que aconteceu e espero que com uma vitória do Vasco da Gama. Valeu, meus amigos, e Vasco neles!